Bom, eu sou o Lucas, né? O Lucas Mendes. Vocês já conhecem, alguns já conhecem o Ulisses. Eu sou de Salto, né? Sou da cidade de Salto, ali perto de Itu, não sei se vocês conhecem. E eu sou professor de guitarra, já tenho um tempinho aí. E sou formado em música também, licenciatura no caso, né? O Ulisses acho que foi bacharel, né, em violão. O senhor foi não bacharel? completei, cara. Você não chegou a completar? Não cheguei a completar. Ainda vou na busca ali. Né? Entendi. E eu me formei lá em Salto mesmo, em guitarra, focando, né, o meu estudo mais voltado mesmo pro instrumento, para guitarra e tal, e para os instrumentos de corda. E como a ideia de hoje da Masterclass é falar sobre rock fusion, né, a introdução, uma palhinha sobre improvisação e tudo mais, esse mundo da guitarra, eu resolvi abordar algumas coisinhas que eu vou tocar aqui em cima de uma harmonia de um tema, para a gente começar, e vai ser bem didático, eu vou tentar ser bem direto no assunto, no sentido de que quando a gente fala de fusion, né, não sei se vocês têm o costume de ouvir esse tipo de música e tal, né, que é uma praia um pouco diferente, porque ele vem do jazz, mas ele também traz muitos elementos de outros estilos, né? Se a gente pegar na história da música, o Jazz Fusion ele surge ali no final, acho que da década de 60, ali, mais ou menos, com Miles Davis e toda essa galera daquela época trazendo as referências do rock. Porque a galera do jazz, eles tinham muito isso, né? A galera do jazz muito fechada no jazz e nas músicas ali que eles já tocavam. E aí o Miles Davis ouviu o Jimi Hendrix e ele falou: eu preciso dessa sonoridade visceral do rock nas minhas músicas, assim, no nosso grupo e tal. Então, logo ali na época, né, o Jimi Hendrix já veio a falecer e ele buscou guitarristas ali que tinham essa veia rock and roll, mas que também improvisassem, fossem desse lado jazz e tal, de música instrumental. E a partir daí começa a surgir essa mistura de jazz rock, né, que foi o começo do fusion. Depois a gente vai ter a mistura com outros estilos também, de jazz com blues, blues com rock e tal, vai entrando o funk também, né, o funk norte-americano no caso aqui, e outros estilos musicais. E então, para dar uma introduzida nesse assunto, o que eu pensei? Eu falei assim, o legal é a gente começar pela base do estilo. A base do estilo foi o jazz. Só que assim, o jazz ele é um estilo mais complexo. Teoricamente falando, ele vai abordar coisas mais complexas, situações harmônicas difíceis, assim, progressões de acordes mais difíceis de tocar, coisas rápidas ou muita troca de acorde. E para simplificar isso, eu escolhi um tema que eu não vou tocar o tema, eu vou tocar só em cima desse tema, da harmonia dele, que chama Impressions, que é um tema do John Coltrane, que é um tema que só tem 2 acordes. Ele tem 2 acordes e é simplesmente um acorde menor. Ele tem Ré menor, então ele é formado pelo Ré menor 7 aqui. Então, fica um tempo no Ré menor e um tempo em Mi bemol menor 7. Ele só vai meio tom para frente. E aí fica rolando esse acorde por um tempo também. Então, seriam 16 compassos de Ré menor, 8 de Mi bemol menor e volta para mais 8 de Ré menor de novo. E assim fecha o ciclo da harmonia. E o que é interessante? Por que eu trouxe essa harmonia para a gente trabalhar? Porque ela é uma harmonia simples, teoricamente falando. Eu tenho um acorde só e eu vou trabalhar um acorde de cada vez. Ou seja, no Ré menor eu vou pensar em uma coisa, em algumas ideias, né, e desenvolver em cima delas. E no Mi bemol menor, eu também vou pensar em outras ideias, só que eu vou modular, ou seja, eu vou simplesmente pegar e subir essa ideia meio tom acima. Por quê que eu estou falando isso? Porque em nenhum campo harmônico, né, no campo harmônico maior, por exemplo, a gente não tem nenhum acorde menor fazendo essa distância de meio tom aqui. Eu posso ter um Ré menor aqui, no caso, se eu for pegar, por exemplo, Ré menor dórico, né, que é do campo harmônico de Dó maior, esse Ré menor ele seria seguido de um Mi menor. Então, em nenhuma situação eu vou encontrar um acorde menor meio tom à frente do meu acorde menor. Então, eu vou pensar de uma forma um pouquinho diferente. Então,
Só recapitulando um pouquinho que eu estava falando antes, o que eu trouxe hoje para a gente trabalhar um pouco em cima sobre essa ideia, né, de improviso do rock fusion e tal, é uma introdução ao mundo do jazz ali, né, porque o fusion surge ali no final da década de 60 e tal, com a galera ouvindo ali o Jimi Hendrix, a galera do rock que estava sendo expoente, ali, principalmente na guitarra, né, e eles querem trazer a visceralidade da guitarra e do rock pro jazz e acaba trazendo essa cara, essa roupagem, né, que acaba se tornando o fusion depois. Então, para introduzir, o que a gente trabalhou? Em cima aqui eu estava improvisando em cima de um tema do John Coltrane chamado Impressions, que, por incrível que pareça, também é a mesma harmonia de So What, né, do Miles Davis, que foi um dos fundadores aí do fusion e tal, que ele consiste em 2 acordes menores, que é o Ré menor, então ele fica um tempo em cima de Ré menor, ele pensa só, improvisa em cima disso, e Mi bemol menor, ou seja, meio tom acima ali, meio tom à frente. E aí, o que eu utilizei aqui, né, para improvisar em cima dessa harmonia? Basicamente, o que eu pensei em cima disso foi tentar trazer as coisas que a gente vai usar aqui hoje. São coisas simples, ferramentas que eu acredito que talvez vocês já saibam, mas eu vou tentar dar uma luz para ajudar vocês a
a identificar e eu aplicar tudo isso, né? Que são escala maior. Então aqui, basicamente, o tempo todo eu estava pensando em cima de escala maior, não pensei em escala alterada, não pensei em menor melódica, não pensei em nenhuma outra escala. Pentatônica, né? Usei bastante pentatônica, com raciocínios de cromatismo e outras coisas que eu vou falar aqui daqui a pouquinho. E também arpejos, que é uma coisa legal também, sobreposições de arpejos e tal. Mas tudo arpejos diatônicos, eu não usei nada, tipo, muito mirabolante, nada muito fora do que a gente já conhece do campo harmônico maior. Então, são as tétrades, as tríades, as coisas que a gente já conhece, a gente já utiliza. O que eu fiz foi tentar adaptar a linguagem do estilo, né? Então, eu falo assim, muito do aprender um instrumento, aprender música e tal, vem dessa questão da música ser uma linguagem. Então, o Jazz Fusion, ele tem essa característica, ele tem o seu sotaque, ele tem a sua linguagem própria. Você ouve e aí você fala, isso é Jazz Fusion, né? Tem uma cara de rock, assim, mas tem um pé no jazz também. Então, você ouvir o estilo é o primeiro passo. O segundo é você entender aquilo que você faz para facilitar a sua vida, porque a partir do momento que você sabe o que você está tocando, já muda, porque aí você consegue, por exemplo, conversar com outros músicos, falar, não, ó, se a gente fizer assim e tal, a comunicação fica mais fácil e tudo mais. Então, para a gente trabalhar aqui, eu separei alguns assuntos, né? Então eu falei, eu utilizei aqui escala maior, pentatônica e arpejos. Vamos começar pelos arpejos aqui. Sobreposição de arpejos. Os arpejos nada mais são do que os acordes tocados de forma melódica. Ou seja, se eu tenho aqui Ré menor, no caso eu tenho um Ré menor 7 aqui. Se eu tocar as notas de Ré menor 7 melodicamente, ou seja, uma de cada vez, eu tenho arpejo. Se eu tocar elas de forma harmônica, ou seja, se eu tocar simultaneamente, eu tenho um acorde de Ré menor 7. E o que a galera às vezes se confunde ou acaba esquecendo um pouco, né? Que a harmonia, quando a gente estuda, a gente fala de harmonia, a gente não está falando necessariamente de acordes, tá? Tudo aquilo que a gente toca harmonicamente pode ser refletido melodicamente. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que a gente estiver tocando com acordes, a gente pode reproduzir melodicamente, que também pode funcionar, tá? Então, se nas regras de harmonia ela te permite você tocar outros acordes em cima desse Ré menor 7, esses outros acordes que você pode tocar em cima de Ré menor 7, você pode também tocar os arpejos dele. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for abrir esse arpejo de Ré menor 7 aqui, quais são as notas desse arpejo? Eu tenho Ré, que é a minha tônica, minha fundamental aqui. Eu tenho a nota Fá, que é a minha terça menor. Tenho uma nota Lá, quinta justa, Dó, sétima menor, e aí eu volto para o Ré novamente, que aí é a oitava da minha tônica. Com isso, com esse raciocínio, eu encontrei todas as notas do meu arpejo. Legal. Qual a solução que eu utilizei em cima dessa música? Como são acordes menores estáticos, né? A gente pensa modal. Então, como que eu fiz? Eu pensei aqui simplesmente no modo dórico, ou seja, o segundo modo do campo harmônico maior. Então, eu sempre utilizei o modo dórico. O Ré, ele é o segundo grau de que campo harmônico? Ele é o segundo grau de Dó maior. Então, basicamente, em cima de Ré, eu utilizei a escala e o campo harmônico, ou seja, os arpejos que eu utilizei foram todos tirados do campo harmônico de Dó maior, que é aquele que todo mundo já conhece, que é Dó maior, primeiro grau. Então, no campo harmônico maior, o primeiro grau é sempre um acorde maior. O segundo grau é sempre um acorde menor. O terceiro também. Então, Dó, Ré, e aí o Mi natural, a gente vai ter um acorde menor também. Quarto grau a gente tem um acorde maior, quinto maior de novo, sexto menor, e aí a gente tem o meio diminuto ou diminuto, tríade, né? No caso de tríade diminuta, no sétimo grau. Beleza. Com isso, o que eu encontrei de opções aqui? Se eu pegar o arpejo de Ré menor 7, eu tenho Ré, Fá, Lá e Dó. Uma coisa legal é o seguinte, a gente aprendeu arpejo
no máximo de extensão do instrumento que a gente conseguir, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa aprender todos os desenhos de arpejo já de cara? Não precisa necessariamente saber todos os desenhos dos arpejos para você já começar a improvisar. Com um desenho só, você já consegue fazer isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Ré menor. Ré menor 7, o desenho de arpejo que é mais simples, ou mais fácil, que todo mundo conhece pelo menos, ou a maioria das pessoas já começam por ele, é esse desenho aqui. Ré, Fá, Lá, Dó, Ré, Fá, Lá e Dó. Muito provavelmente, talvez você já tenha tocado esse arpejo, né? Que é um arpejo tradicional. Como que eu posso fazer para improvisar daí numa música? Eu vou pôr aqui só um trechinho de novo. Só que sem ficar soando como um exercício, né? Sem ficar soando como sobe e desce de arpejo. Existem algumas opções. Então, para não ficar aqui o tempo todo o que eu fiz? Basicamente, existe um raciocínio que eu falo que é expandir esses desenhos. A partir desse desenho aqui, eu vou expandir ele pelo braço. Como? Vamos lá. Primeira opção que eu tenho é eu vim aqui para trás, ou seja, para fora aqui do braço, né? Eu falo para a esquerda aqui, no meu caso. O que eu tenho aqui de opção? Beleza, Ré menor 7. Eu tenho a sétima menor. A sétima menor, uma dica fácil para a gente encontrar a sétima menor, é que ela está sempre um tom atrás da minha oitava ou da minha tônica. Então, eu já tenho esse Dó aqui. Ele está um tom atrás do meu Ré, que é o meu ponto de partida aqui, ó. Eu já tenho uma outra opção, eu posso começar meu arpejo desse Dó. Então, ó, vai soar diferente. Se eu fizer isso... ele não soa mais. Soa como esse arpejo tradicional. Então... E aí o que fica fácil de eu lembrar? Sempre que eu for que eu estiver pensando em um arpejo menor, eu posso jogar a nota um tom atrás para chegar no slide aqui, ó. Já mudou um pouco a minha sonoridade. Eu não vou ter aquela sonoridade de sempre sair da tônica. Você pode sair da terça também, pode sair da quinta, das outras notas do acorde, mas isso aqui é legal. Utilizando esse mesmo raciocínio, o que a gente fez? A gente pegou a nota da ponta aqui mais grave e jogou para trás. Só que se eu pensar agora, aqui no agudo, ó. Essa aqui é a minha nota da ponta, a última nota do desenho do arpejo. A nota mais aguda, é a nota Dó, né? Que é a sétima, a mesma nota que a gente utilizou aqui. Me abre uma outra possibilidade, porque se eu sei que a sétima menor está sempre um tom atrás da minha nota fundamental do acorde, significa que eu posso andar um tom para frente que eu chego novamente na minha tônica. Então, se eu vier daqui, eu chego no Ré de novo. Então, o que eu fiz? Um desenho simples de arpejo, eu já mudei a sonoridade dele, porque eu criei uma possibilidade maior. Aqui ele modulou. Mudou já. Mas, basicamente, é isso. O raciocínio é você pegar o arpejo que você já sabe e explorar ele o máximo possível. Eu, particularmente, como que eu gosto de fazer? Então, ó, vamos lá. As notas de novo de Ré menor 7. Ré, Fá, Lá e Dó. Então, Ré natural, Fá natural, Lá natural e Dó natural. Essas notas. O que eu vou fazer aqui? Eu gosto de pensar dessa forma. Se eu sair daqui do Dó, Ré, Fá, Lá... Cheguei nessa nota Lá aqui, o que eu faço? Eu gosto de dar um slide para o próximo Dó, porque aí eu pego o Ré aqui, e aí eu vou ter o Fá aqui na frente, eu tenho a terça do meu arpejo logo ali na frente. Então, com esse desenho simples de arpejo aqui, olha o quanto que eu já cobri do braço do meu instrumento. Partindo de um desenho simples, em uma região só, eu acabei trazendo tudo isso daqui para o braço do instrumento.
assim, eu não preciso ficar decorando outros shapes, outros desenhos para conseguir aplicar isso. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Quem utiliza muito arpejos desse jeito são o pessoal dos instrumentos de sopro. Então a galera do saxofone, a galera do trompete, você vê que os caras têm o Michel Leme, né, fala uma aerodinâmica muito grande, que é a questão que o cara tem um domínio do arpejo, que eles saem de qualquer nota e eles chegam em qualquer nota e várias oitavas e tal. E é isso que falta muitas vezes nos guitarristas, porque a gente fica muito preso no desenho, no sentido de ficar sobe e desce. E aí quando eu trago essa possibilidade, já muda a cara do meu arpejo. Beleza. Então, já resolvemos aqui o arpejo fundamental, que é o arpejo do nosso acorde. Se a gente for analisar harmonicamente falando, as regras de harmonia, a gente vai ver que existem possibilidades de sobreposições de acordes ou sobreposições de arpejos para esse Ré menor, né? Como a gente escolheu o modo dórico aqui para trabalhar, no modo dórico ele vem do campo harmônico de Dó maior, como a gente falou. As notas do próprio arpejo vão indicar alguns outros arpejos que a gente pode utilizar. No caso aqui, Ré menor, a terça dele é o Fá. Então, a fundamental é a nota Ré, a terça é a nota Fá. Essa nota Fá me dá um ponto de partida aqui. Eu posso partir um acorde de Fá maior com sétima maior. Por quê? Ele é o quarto grau do campo harmônico de Dó. Então ele está dentro do campo harmônico do dórico. E aí eu posso utilizar o harmônico, porque é aquilo que eu falei, né? Tudo aquilo que a gente... É um espelho, né? A harmonia e a melodia, ela é meio que um espelho. Tudo aquilo que eu posso tocar harmonicamente, eu posso tocar melodicamente. Então, se eu tocar... Isso aqui é uma inversão do Fá 7, do Fá com sétima maior, né? Desculpa. Então, ó, o pianista e o baixista estão rolando ali um Ré menor, né? Ele tá segurando o Ré. E aí eu toquei um Fá maior com sétima maior. As notas desse Fá maior com sétima maior vão gerar um colorido diferente nesse Ré menor. Ó, olha que louco isso, eu tô tocando um acorde em cima de outro acorde. A cifra tá ali, Ré menor, e eu tô tocando Fá maior com sétima maior. Bom. Funciona. Dá um colorido diferente. E por quê que a gente tem esse colorido? Vamos lá, vamos analisar as notas que a gente tem no arpejo de Fá maior com sétima maior. Fá natural, Lá. Então Fá com relação a Ré, né, que é o acorde que está rolando ali, o Fá é a terça. O Lá é a quinta, que já tinha no meu arpejo de Ré menor. Ele já está dentro do acorde. Aqui são só notas que estão dentro do acorde. Eu tenho o Dó aqui, que também é a sétima menor do meu Ré menor, que também é uma nota que já estava dentro do meu acorde. E aí agora aparece um Mi. Esse Mi é uma nota diferente, ele não está dentro do arpejo de Ré menor. Ele é uma nota que está um tom à frente desse Ré menor aqui, ó. Ele é a segunda nota, se a gente for analisar, dentro do dórico. Então ele é a meia nona. Então isso gerou uma extensão de uma nona dentro de um Ré menor. Então, teoricamente falando, é como se eu estivesse tocando um Ré menor com nona, né? Eu vou utilizar esse raciocínio. Então, é aquilo que eu falei. Tudo que eu posso utilizar melodicamente, harmonicamente, eu posso usar melodicamente. Então agora eu vou utilizar... o arpejo. Beleza, Fá maior com sétima maior, eu percebi que funciona, fica bonito, fica legal. Mesma coisa, eu vou utilizar o mesmo raciocínio que a gente utilizou para o Ré menor aqui. Saídas. Como que eu posso saber? Eu sei esse desenho aqui. Já sei esse desenho. Como que eu posso expandir esse desenho sem precisar ficar decorando outros desenhos mais? Mesma coisa. Vamos pegar as notas da ponta aqui. A nota mais grave. Beleza. É o Fá. Ele é um Fá com sétima maior. A sétima maior, né, a dica é, pensa sempre meio tom atrás da sua tônica ou da sua oitava. Então, ó, no caso aqui, se eu fosse fazer a tríade de Fá,
aqui, meio tom atrás, eu tenho a sétima maior, que já é aquele acorde que todo mundo já conhece. Com o arpejo, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho a minha fundamental, meio tom atrás eu tenho a minha sétima. Então, ó, eu posso aplicar isso melodicamente. É uma saída, eu já não vou ficar sempre saindo da mesma nota. Eu posso sair de meio tom atrás. Beleza, encontrei isso. Vamos passar para outra ponta para não ficar muito longo, porque eu posso ir até mais para trás aqui e procurar a quinta daí do arpejo. Mas vai ficar muito longo. Daí no caso do braço da guitarra fica um pouco desconfortável, né, de fazer. Mas beleza, então vamos lá. Vamos pegar as notas da ponta agora, do agudo. Então agora eu vou movimentar, eu terminei aqui no Mi, que foi a mesma nota que a gente tinha começado aqui atrás, né? Na sétima maior. E o que eu falei é que a sétima maior está sempre meio tom atrás da minha tônica, ou seja, eu posso jogar meio tom para frente, que eu volto para a tônica do meu arpejo, que é Fá. Encontrei isso, legal, já sei um arpejo, já estou cobrindo uma extensão maior. Esse arpejo cobria essa extensão, já expandi 2 casas aqui. E aí eu posso utilizar aquele mesmo raciocínio que eu usei quando chegar aqui na primeira corda, eu usar o slide para a próxima nota do arpejo, para eu expandir ainda mais o meu arpejo, que é o seguinte, ó. Cheguei na primeira nota da primeira corda aqui, que é o Dó no caso, eu vou fazer um slide para a próxima nota, que é o Mi, né, sétima do arpejo. Meio tom na frente eu tenho a tônica, ó a terça maior aqui na frente, que é o Lá. Então, ó, Fá, peguei o Lá. Já expandi meu arpejo até aqui. Eu já trabalho uma extensão boa, porque eu já tenho quase metade do braço do instrumento, com um desenho básico que a gente já sabia. Se eu aplicar isso aqui em cima do backing track, olha que legal. Já soa diferente. É menor, né? Ó. Beleza. Encontramos 2 possibilidades que a gente pode utilizar aqui. Qual que é a próxima nota? Daí, já que a gente pegou a terça e abriu um arpejo, a gente pode pegar a quinta do Ré menor e abrir o arpejo dela também, para a gente explorar em cima disso. Então, ó, já fiz Ré, Fá, a quinta de Ré é a nota Lá. No campo harmônico de Dó, esse Lá seria um Lá menor com sétima. Ou seja, eu tenho de novo um arpejo menor com sétima aqui. Então, a partir do 5º grau, eu vou ter um arpejo menor com sétima sempre para utilizar dentro de um acorde menor. Isso é muito legal, porque isso abre essas possibilidades de você conseguir pensar mais rápido. Então, sempre com a quinta, né? Guitarrista é muito fácil por conta do power chord, né? A gente utiliza muito power chord, principalmente o guitarrista de rock, né? Então, sempre a quinta vai me oferecer um arpejo menor também. Então, aqui no caso de Ré, é a nota Lá. Então, com power chord fica bem fácil de visualizar isso daqui. Então, é sempre Lá menor. Então, isso significa que eu posso sempre tocar o arpejo de Lá menor em cima do Ré menor também. E vai ficar legal, porque as notas, vamos lá. Lá, natural, que é a quinta de Ré. Dó, sétima menor. Mi é a nona que a gente já tinha visto ali, que apareceu. Aí pintou um Sol. Esse Sol é a 11ª. Esse Sol é a 4ª, né, do acorde. Que seria a mesma coisa de eu tocar esse acorde aqui, Ré menor com 4ª. Ou com 11ª. E isso vai dar um colorido mais diferente, um colorido diferente ainda para o meu arpejo e para a sonoridade do acorde. Embora o pianista e o baixista ali estejam segurando no Ré menor, quando eu toco as notas desse Lá menor, eu passo o colorido dessa 11ª e da 9ª ainda. Então eu já abro uma possibilidade muito grande de sonoridade aqui dentro. E aí o mesmo raciocínio que a gente usou para o acorde menor de Ré, a gente vai utilizar aqui no Lá menor. Então,
ao invés de eu ficar só nesse desenho, o que eu faço? Pego as notas da ponta e vou expandir ele. Um tom atrás, no caso do acorde menor, a gente sempre tem a sétima menor. Então eu posso sair ele daqui do Sol, que é a sétima do Lá menor, né? Beleza. A próxima nota da ponta que eu tenho aqui é o Sol também, que é a sétima. Se eu sei que a sétima menor está sempre um tom atrás, se eu andar um tom para frente aqui, eu tenho a tônica de novo. Utilizei um slide aqui para pegar essa nota, né? Beleza, já expandi. E agora se eu usar aquele raciocínio, e quando eu chegar aqui na primeira corda, eu vou fazer um slide aqui com o meu dedo 1 para pegar as outras notas do arpejo. Aí eu vou expandir ele ainda mais. Cheguei no Mi, escorreguei aqui para o Sol, que é a sétima. Um tom na frente eu já sei que eu tenho a minha tônica. E aí eu tenho a minha terça menor aqui na frente, que é o Dó. Então, ó, outro arpejo que a gente já cobriu uma outra extensão bem legal do braço. Se eu for pensar só em arpejo aqui, nesses 3 arpejos que a gente pegou, a gente já cobriu o braço todo praticamente da guitarra. Com 3 arpejos só. Então, assim, às vezes a gente acha que precisa saber muita coisa, sendo que, na verdade, com pouco, com o básico que a gente já sabe, já é possível a gente trabalhar muita coisa, né? Então, beleza. Agora eu vou aplicar aqui os arpejinhos em cima da backing track só para vocês terem uma noção de como que vai soar, tá? Vou pegar aqui. Ó, começar pelo Ré menor. Ele vai soar como um Ré menor 7 ainda. Fá. Ele modulou, então vou aumentar pra frente. Dó. Saindo de Dó no contramento de Dó, eu tenho arpejo de Dó maior com sétima maior de novo. Então eu tenho 2 arpejos menores e 2 arpejos maiores com sétima maior para usar em cima de um acorde menor aqui já. Então, ó, Dó maior com sétima maior. Dó, Mi, Sol e Si. Esse desenho aqui é o mesmo desenho que a gente utilizou aqui no Fá. E eu posso usar o mesmo raciocínio, vai ser exatamente o mesmo desenho. Então, a vantagem do guitarrista que eu falo é essa. Assim, né, a gente muitas vezes vê outros guitarristas criticando os desenhos. Mas eu acho que, assim, na verdade, o problema não é o desenho. O problema é como a gente usa o desenho, que a gente sabe, né? O desenho em si, ele é uma ferramenta excelente, porque o pianista... Desenho, né? Ou ficar só no desenho, só no shape. Não, tem que usar a favor, né? Sim. O pianista, por exemplo, ele não tem essa vantagem. O pianista, se você mudar de tom ali pra ele, vai mudar tudo as notas. Ele tem que ficar pensando nota por nota exatamente ali e tal. O que eu falo? O guitarrista ele precisa pensar mais na sonoridade que esse desenho te gera. Você precisa absorver a sonoridade de cada desenho. A partir disso, você vai ter um raciocínio completamente diferente. Por quê? Você sabe o som da nota que você quer, você consegue fazer música com aquilo. Se você só sabe o desenho, por saber o desenho, e já está automático na sua mão, ele vai sair qualquer coisa. Porque o dedo, ele não pensa, o dedo ele simplesmente executa. O que você vai utilizar para pensar é o seu cérebro. Então você tem que ter o som, a sonoridade daquilo já absorvida. Se você absorveu a sonoridade, você já tem um caminho aí muito bem resolvido. Então, pensando aqui, Dó, né? Eu tenho Dó com sétima maior. Mesmo raciocínio, é um acorde maior com sétima maior, significa que meio tom atrás da minha tônica sempre tem a minha sétima maior. Então significa que eu já posso sair daqui desse Si, ó. Beleza. Vamos lá, saí do Si, vamos pegar a outra ponta aqui. Sétima de novo, ó. Parei na sétima do meu acorde. Sempre sétima maior, meio tom pra frente, eu tenho a minha tônica. Beleza, encontrei aqui. Mesmo raciocínio de antes. Cheguei aqui na primeira corda, desculpa. Eu vou dar um slide para minha próxima nota, que aqui no caso é a sétima, meio tom para frente eu tenho a tônica, e aí eu tenho a terça dela aqui. Então um arpejo de Dó maior, eu já
que era um desenho aqui, que a gente ficava preso dentro desse shape aqui, dentro dessa área, a gente já expandiu para cá. Metade do braço da guitarra, praticamente. Olha só que legal, então, esse raciocínio. E aí eu posso abrir todos esses arpejos dentro do Ré menor. Então, para improvisar, eu não preciso ficar preso em um arpejo só, né? Mas, óbvio, fazer esse estudo aqui, um de cada vez, vai te ajudar a entender. Depois, na hora que você já absorveu todos eles e a sonoridade de cada um em cima do acorde, você vai ter uma possibilidade muito maior de transitar entre eles, que eu até vou falar sobre isso também. Aqui. Vamos lá, ó. Vou começar pelo Ré menor. Beleza, Ré menor, vou fazer o Fá. Lá menor, voltei. Si bemol menor aqui, né? Porque tô meio pra frente. E aí, o Dó maior aqui, ó. Então, usei o Dó maior. Eu vi que todas essas possibilidades funcionam. E só legal. Beleza. Agora que eu sei disso, outra dica. Você não necessariamente precisa tocar todo esse arpejo, a extensão inteira. É igual eu falei, isso soa bem saxofonístico e até mesmo trompetistas e outros músicos de instrumentos de sopro usam isso, só que você vai ver que eles não usam isso o tempo todo. O arpejo inteiro em várias oitavas o tempo inteiro, né, toda hora. Eles também quebram os arpejos em oitavas. Se você for analisar muitos solos, você vai ver que às vezes ele usa só uma oitava, ou seja, até chegar na oitava, por exemplo, Dó, Mi, Sol, Si, cheguei aqui na oitava. Então ele usa só um trecho do arpejo, ele não precisa usar o arpejo inteiro. Mas como que eu posso utilizar isso? A partir desse raciocínio que a gente já abriu aqui. A gente já abriu todas as possibilidades de arpejos que a gente encontra aqui desse Ré menor 7 aqui, com as notas dele, né, que as notas do próprio Ré menor gerou pra gente. Beleza. Se eu quiser sair aqui do Ré menor e chegar na oitava, cheguei aqui nessa oitava, eu quero mudar de arpejo. Vamos supor que eu só sei esse desenho aqui, né? Uma possibilidade que eu tenho é eu sair daqui e continuar o arpejo de Fá daqui. Porque aqui, ó, já tem a sétima do Fá para continuar. Então, ó, saí do Ré menor e emendei ele com Fá. Ou seja, eu saí de um arpejo de Ré menor com sétima e emendei no arpejo de Fá, que eu já acrescentei a nona. Isso já vai sofisticar ainda mais o meu playing na hora de improvisar. Eu tô ligando os arpejos. Então, descobri que eu posso linkar os arpejos. Todos eles eu tenho esse raciocínio. Então, ó, saí do Ré, liguei ele com Fá. Se eu pensar isso aqui no Fá agora, cheguei até a oitava dele. Eu tinha o Lá menor, que é a minha próxima opção aqui, no caso para a direita, né? Então, eu posso vir para cá e emendar nesse Lá menor. Então, ó, isso me gera muitas possibilidades. Por quê? Fiz aqui no Lá, posso linkar com esse Dó aqui. Então, a partir do momento que você já sabe esses arpejos, assim, um desenho, que você já expandiu eles, você pode conectar eles, treinar essa conexão. Ah, mas eu não consigo tocar isso rápido. Não tem problema, faz lento. Então, ó. Isso vai te dar um domínio muito maior do seu instrumento, porque agora você conecta as ideias, você não fica só, agora eu vou tocar Ré menor, aí toca Ré menor, agora eu vou tocar Fá maior, toca Fá maior, agora eu vou tocar Lá menor.
você pode transitar no braço do instrumento com uma liberdade muito maior. Isso facilita bastante a nossa vida do guitarrista, essa questão que eu falo sobre enxergar os shapes, enxergar os desenhos no braço, né? Eu falo que é a localização geográfica, é você saber, você mapear o braço da guitarra, é você saber onde você pode pisar, né? Porque tem notas ali que se você pisar na hora do improviso, o chão é área movediça, né? Você afunda ali e depois você sair fica difícil. Então, esse tipo de mapeamento do braço é muito importante por isso, porque aí te abre opções. E a partir de ferramentas simples que a gente já sabe, que no caso são os arpejinhos, a gente já tem muita coisa aqui para explorar. Então, depois eu vou mandar o material para vocês, lógico. Vocês vão ter tudo isso lá no material e vocês vão poder estudar conectando tudo isso, beleza? Deu para entender até aí? Tranquilo? Beleza. Falei que outra coisa que eu utilizei ali foi a pentatônica, né? A escala pentatônica é a boa e velha escala que todo guitarrista ama. Seja guitarrista de rock, de blues, de fusion, de jazz, volta pra casa, qualquer estilo. Não, o Mozart até brinca, né? Ele fala que assim, tem o desenho da pentatônica que todo mundo sabe, que é o quinto desenho lá, o desenho da pentatônica menor, o primeiro desenho da pentatônica menor, que ele fala que até o açougueiro sabe, né? Você vai em cima de Ré menor, se você transportar para o campo harmônico de Mi bemol dórico, vai funcionar também. Ou seja, se você trouxer meio tom para frente, funciona da mesma forma. Então, aqui era Dó, vai virar um Ré bemol maior com sétima maior e tal. E assim por diante. Mas, em cima desse backing track, eu não utilizei a penta de Ré menor, que é a possibilidade que geralmente a maioria dos guitarristas iriam pensar. Então, tá rolando Ré menor, eu vou tocar penta de Ré menor. O que eu utilizei de raciocínio aqui? Quando a gente fala de harmonia, de novo, eu falando de harmonia novamente, né, para variar. Quando a gente fala de harmonia, a gente entende que existem algumas pentas dentro do campo harmônico maior, né? A gente vê que existem 3 pentatônicas menores dentro do campo harmônico. E no caso do campo harmônico de Dó, que é onde originou esse Ré menor dórico, eu tenho a pentatônica de Lá menor, que é o 6º grau do meu campo harmônico, que foi a pentatônica que eu pensei particularmente aqui agora, né, nesse improviso. E eu tenho as outras 2 pentatônicas, que é dos acordes menores, que é o Ré menor e Mi menor. Então eu tenho a pentatônica de Ré menor e tem a penta de Mi menor também, que a gente pode, obviamente, utilizar, mas eu quero me ater agora dentro da pentatônica de Lá menor. Tá? Pensando em Lá menor aqui, pentatônica de Lá menor. Só uma dúvida, todo mundo aqui já sabe os 5 desenhos da pentatônica? Tipo, transitar ali pelos desenhos e tal? Beleza, legal. Então, uma possibilidade que eu gosto de falar sempre nas aulas é a seguinte. Pentatônica, todo mundo conhece, todo mundo já sabe, só que é muito fácil da gente soar muito clichê com a pentatônica também, né? Sempre aqueles mesmos licks. Tipo, o tempo todo o mesmo lick e tal. Quero modernizar meu fraseado, ou seja, eu quero mudar meu fraseado, quero trazer algo diferente. O que eu posso fazer? A primeira possibilidade que eu trago é a seguinte. Por exemplo, a gente visualiza muito a pentatônica, o guitarrista, como 2 notas por corda, né? A gente pensa que sempre... A primeira possibilidade que eu falo mude isso. Por quê? Volta naquilo que eu falei dos desenhos de novo. Como você visualiza uma coisa no braço, vai mudar a sua sonoridade no instrumento. O Ulisses tinha comentado ali no final sobre o Alan Holdsworth, né? Que é o alienígena dos alienígenas. O cara é considerado alienígena pelos alienígenas da guitarra. E o Alan Holdsworth, ele é um cara que soa muito diferente, né? Se você for ouvir a música dele, assim, principalmente para quem não é acostumado com esse tipo de música, até assusta, tipo, fala assim, nossa, caramba, muito diferente. Porque é um lance um pouco que a gente fala mais experimental até do que o tradicional. Porque ele acaba abordando muitas coisas, muito tenso, a música dele traz um negócio bem legal, assim, que harmonicamente falando é muito rica também. E
o que fez o Alan Holdsworth se tornar um guitarrista único? Porque até hoje, assim, eu vejo alguns guitarristas que tocam as músicas dele e tal, mas o Alan é um cara que você não vê uma cópia do Alan Holdsworth. Tem muitos guitarristas por aí que a gente vê que é, tipo, o cara copia muito o Pat Metheny, ou, sei lá, o Scott Henderson, todos esses outros guitarristas grandes, assim. O Edward Anui, né, aqui, a gente fala aqui no Brasil, a gente tem muito guitarrista que toca muito parecido com o Edward Anui, né. Mas o Alan Holdsworth é um cara que ele foi tão único, ele foi tão, assim, ele encontrou tanto uma identidade musical que até hoje você não vê os caras soando igual ele, assim. E o que o Alan trouxe de lição, assim, que eu, estudando, analisando algumas coisas do Alan, eu percebi que o Alan, ele não tem esse negócio da digitação preso num desenho, só como a gente estuda normalmente. Por quê? Nós, como guitarristas, a gente aprende, por exemplo, escalas. A gente aprendeu pelo Caged, né, o sistema Caged, sistema Sim, ou pelo sistema de 3 notas por corda, né, que algumas pessoas até chamam de modos gregos daí, por sair de cada uma, né, cada nota ali de cada modo. E então, o que acontece? Se eu sei os desenhos 3 notas por corda da escala maior, o Alan, ele não trabalhava dessa maneira. Como que ele trabalhava a escala maior? Ele utilizava 4 notas por corda. Então o raciocínio dele já muda a sonoridade. Como a gente já viu com o arpejo, só de eu mudar uma nota em uma corda só, já mudou a sonoridade do meu arpejo. Imagina eu acrescentar uma nota em todas as cordas. Muda completamente a minha sonoridade. O que eu quero dizer com isso? O Alan também utilizava pentatônicas como a gente usa, só que não exatamente da mesma forma. É a mesma escala, pentatônica menor 7. Só que ele utilizava pensando em 3 notas por corda. Então agora, ao invés de eu pensar só 2 notas por corda, eu tenho a possibilidade de pensar 3 notas por corda. E o que isso me gera? Me gera uma outra sonoridade para a mesma escala. Quer ver só? Vamos pegar aqui, ó, Lá menor, né? Pentatônica de Lá menor é Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, e aí eu volto pro Lá. Se eu pegar aqui só as 2 primeiras cordas, vou pegar a sexta e a quinta corda, tá? Aqui no meu caso é uma guitarra de 7 cordas, daí vocês ignoram o último bordão aqui. Então, beleza. Tem aqui Dó, Lá e Dó, que vem do meu desenho que a gente já tinha trabalhado. O que eu posso fazer aqui para expandir e encontrar 3 notas por corda? Eu pego a nota do próximo desenho aqui. Então aqui, que seria o primeiro desenho da penta de Dó menor, Dó maior, né? Desculpa. Eu já encontrei essa nota Ré. Se eu passar para a próxima corda, eu tenho outro Ré de novo, ou seja, eu vou ter uma repetição de nota aqui, ó. Beleza. Partindo desse Ré, eu tenho aqui o Mi, que já faz parte aqui do desenho da penta. E eu tenho a nota do próximo desenho, aqui na frente, que é uma nota Sol. Então, só nessas 2 cordas, olha como já soa a minha pentatônica. Ela já não soa mais tanto quanto aquela pentatônica que a gente já conhece. Já soa bem diferente. A possibilidade que eu tenho aqui de trazer é a seguinte. Lá menor. Pensei aqui nesse fragmento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou enxergar esse fragmento como um desenho, ó. Então, ó, eu tenho aqui uma terça, né? E um tom. Terça menor seguida de um tom. E aqui eu tenho um tom seguido de uma terça menor. Dá para enxergar isso? É tranquilo? Eu fiz esse desenho partindo do Lá. Se eu... agora para simplificar, né? Se eu pegar outro Lá que eu tenho no braço da guitarra, vamos usar um sistema de oitavas aqui para a gente identificar mais fácil. Eu tenho esse Lá aqui na sexta corda, eu tenho a oitava dele aqui, ó. Se eu aplicar esse mesmo desenho que eu apliquei aqui em cima, nesse Lá, aqui eu vou ter a mesma coisa da pentatônica, ó. Só que uma oitava acima. Já não soa mais aquela pentatônica
E aí eu vou ter outro Lá aqui, ó. Uma outra oitava aqui. Então, tem outra nota Lá, o que significa que eu posso usar de novo o mesmo desenho. E aí, o que isso me gera? Essa sonoridade. Já não soa mais aquela pentatônica tradicional que todo guitarrista utiliza. E uma coisa que a gente utiliza muito para ganhar velocidade na guitarra é padrões, né? Padrões melódicos. Aqueles padrões que a gente se repetem e a gente consegue ficar tocando eles bem rápido porque eles se repetem sempre. Eu posso usar um padrão melódico em cima disso daqui. Vamos ver como que soa. Eu escolhi para exemplificar aqui um padrão melódico em quintina, ou seja, num ritmo um pouquinho diferente, que é uma quiáltera de 5, ou seja, eu estou pensando por batida aqui da música, eu pensaria em 5 notas, então eu pensaria 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Isso quebra um pouco a previsibilidade que a maioria dos guitarristas tem de utilizar sempre números pares, então tipo, o cara está sempre tocando sempre colcheia ou sextina, né? No caso das 6 notas, né? No caso da sextina seriam 6 notas, eu quebrei para um número ímpar para soar já diferente. Porque eu quero sair do padrão guitarrístico, 100% guitarrístico já, para soar, encontrar a minha forma de tocar, né? Então, o que eu utilizei aqui? Eu utilizei um padrão que é o seguinte. Eu vou pegar a primeira nota e aí eu vou ligar ela aqui, ó, em 5, ó. Pensando em 3 notas por corda, eu tenho a nota da esquerda, a nota do meio e a nota da direita sempre, tá? Isso funciona para tudo. Tanto com escala maior quanto com a pentatônica 3 notas por corda. Então, nota da esquerda, nota do meio e nota da direita, tá? Então, ó, esquerda, centro e direita. Esse é o meu padrão, ó. E eu posso aplicar isso no decorrer da escala. Beleza. Como que eu vou aplicar isso? Em quintina. Então, eu vou pegar o tempo da música e vou tocar. A primeira nota de cada corda vai estar na batida da música, no timing da música, tá? Então, já soou muito diferente de novo. Não soa aquela pentatônica tradicional. Mudou a minha sonoridade completamente agora. E eu tenho como elevar ainda mais isso aqui? Tenho. Deixar isso mais louco ainda. Agora a gente vai falar um pouco sobre outside, né? Que é o famoso tocar fora da tonalidade que você está tocando, né? Que muita gente fala, né? Tocar outside, tocar fora. Quando eu falo de outside, eu tenho um pensamento que eu gosto muito, que não é meu, na verdade, né? Eu trago isso muito tem um livro do Nicholas Smolinski, se eu não me engano, que ele fala sobre o tesouro das escalas. Ele trabalha escalas musicais e várias coisas em cima de várias possibilidades. E uma que ele traz é você sempre trabalhar o trítono. Ou seja, o que é o trítono, né? Todo mundo aqui sabe o que é trítono? É aquela distância de 3 tons entre uma nota e a outra, que é aquela que gera tensão, né? É o intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, que vai gerar essa tensão. O que eu vou pensar aqui? Eu vou sobrepor a pentatônica do trítono da pentatônica que eu tô. Então aqui no caso eu tô na pentatônica de Lá menor, eu vou pegar o trítono dele. Como que eu faço para encontrar o trítono de uma forma bem simples, bem fácil, rápido e direto? Seguinte, pensa no power chord que você já utiliza. Você já sabe que aqui é a quinta justa, né? A segunda nota do power chord é sempre a quinta justa. Eu vou meio tom atrás dela, eu sempre encontro o meu trítono, porque eu tenho a quarta aumentada ou a quinta diminuta, né? Porque eu diminui meio tom da quinta justa. Então, ó, beleza. Encontrei o trítono. Isso significa que, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tocar a pentatônica de Mi bemol, porque aqui, ó, tem o Mi natural, que era a minha quinta justa, virou Mi bemol. Eu vou tocar a pentatônica de Mi bemol menor, junto com a pentatônica de Lá menor também. Eu vou alternar entre essas duas pentatônicas. E aí aquele lance que eu falei, se você sabe o desenho, já te facilita, porque aqui eu já sei que eu tenho a pentatônica de Mi bemol. Se eu sei que aqui eu estou saindo de Mi bemol, eu posso aplicar aquele mesmo desenho.
sei que aqui eu tenho outro Mi bemol. Tá. Só que agora, como que eu vou fazer para sofisticar isso e fazer isso só legal? O Eduardo Anui fala, né? Quando ele vai falar sobre outside, ele fala assim, o segredo do outside não é você sair da escala. Porque sair, qualquer um pode sair. Você toca qualquer nota fora, você saiu. O problema é você voltar para a escala. Né? Você voltar ali para fazer ela soar legal de novo, soar bem, soar bonito. E aí, como que eu faço isso? Eu vou alternar entre a pentatônica de Lá menor e de Mi bemol. Então, eu vou falar aqui para vocês enquanto eu estiver tocando. Então, ó, vou tocar aqui Lá menor primeiro, depois eu vou tocar Mi bemol. Toquei Lá menor, Mi bemol. O que eu fiz aqui, ó? Eu terminei o Lá menor aqui. Eu andei meio tom pra frente, eu já tenho aqui, ó, o Mi bemol. Eu saí. Se eu andar meio tom pra frente de novo, eu já tenho o Lá menor de novo aqui, ó. Ó a oitava do Lá aqui, ó. Terminei aqui. Ó o Mi bemol aqui na frente de novo. Terminei aqui. Ó o Lá aqui de novo. Mesma coisa. Então eu encontrei essa saída. Então o que eu vou fazer? O que eu fiz? Lá menor, Mi bemol, Lá menor, Mi bemol menor, Lá menor. E resolvi a frase. Então, com um raciocínio só, eu já expandi isso muito aqui. E o que você pode fazer? Você pode fazer isso no braço inteiro. Ou seja, você tem a pentatônica aqui, nessa região, você pode pegar ela inteira em 3 notas por corda. Com aquele raciocínio que eu falei de sempre pegar a nota do próximo desenho, que você vai encontrar os shapes de 3 notas por corda. E pensar em tons inteiros, ou seja, em um tom mesmo, eu tenho 6 tons completos para andar até a minha nota novamente, certo? Então, o raciocínio é esse. Eu tenho 12 semitons, que é igual a 6 tons, que, no caso do trítono, ele anda exatamente a metade, né? Então, tipo, se eu tenho 6 tons para chegar na minha oitava, o trítono está no meio. O que significa que se eu andar mais um trítono a partir do meu trítono, se eu pegar aqui o power chord do Mi bemol e for encontrar a nota que é o trítono dele, é o Lá de novo. É a nota que eu parti. Então isso significa que eu posso ficar sempre andando do Lá para o Mi bemol menor, Lá menor, Mi bemol menor, Lá menor, Mi bemol menor e assim por diante. Porque eu estou sempre saindo, mas eu também estou sempre resolvendo. Sempre com essa distância equivalente de um trítono. Tá? Então esse raciocínio é bem legal para quando a gente vai começar a estudar esse lance outside e tudo mais. E com relação à escala maior, assim, eu penso muito na escala maior 3 notas por corda, né? O sistema 3 notas por corda eu gosto bastante para me locomover, porque eu acabo utilizando também às vezes mais de uma nota e tudo mais. E aí eu acho que para finalizar, eu vou tocar um som aqui, tentar improvisar aqui em cima de uma música chamada Spain, que é um tema bem conhecido até do Fusion, né? Que é uma música do John Coltrane, do Chick Corea, desculpa. Eu fiquei com o Coltrane aqui que eu abri o Black Track que estava no Impressions. O Spain é uma música do Chick Corea, só que esse playback que eu vou utilizar aqui, ele é um playback diferente, porque é uma versão do The Elba Triangle, que é do Tom Quayle, não sei se vocês conhecem, um guitarrista de Fusion, né? Ele é inglês, se eu não me engano. Eu acho que ele é da Inglaterra, se eu não me engano. E ele tinha esse trio com o Marcus Fogley e um outro guitarrista. E eles gravaram uma versão de Spain que é bem legal. É um jazz rock também. A versão original é mais latin, né? Um negócio latin jazz, né? Um jazz misturado com música latina. Que, na verdade, o latin jazz, pro americano, é tudo aquilo que é jazz misturado com música de fora ali, né? Tipo, aqui, seja música caribenha, música brasileira, porque, teoricamente falando ali, a levada, principalmente ao vivo, o Dave Weckl faz uma levada de samba, né? Ao vivo ali, se você pegar o Chick Corea Electric Band e tal,
você Algumas coisas assistir os levadas de vídeos. salsa também. Levada de baixo, salsa, muito baixo, Rumba e tal. É. O Chick Corea gosta muito dessa pesquisa, assim, e tal, mas, bom, essa versão aqui é uma versão mais roqueira um pouco, e aí eu vou tocar aqui em cima dela, pra gente ver. E eu vou tentar me ater aos exemplos que eu utilizei aqui, tá? Então eu não vou ficar saindo muito fora da casinha. Eu vou estar tocando sempre ou dentro da pentatônica, né? No caso aqui eu vou utilizar a pentatônica de Si menor, porque no caso aqui dessa música vai resolver bem. Vou usar alguns arpejos e tal, sempre do campo harmônico de Ré maior e assim por diante. Então eu vou estar tocando sempre em cima disso. Tá de bom volume?
aí, galera.